Dementes Podcast apresenta Abrindo Parênteses. Sua porta de entrada para o Velkipedia. Apresentação: Evandro Luiz Velk. Olá! Este é o Abrindo Parênteses, o espaço onde falamos sobre assuntos diversos e aleatórios. Hoje, atendendo a pedidos, vamos falar sobre o orçamento secreto. Muito tem se falado sobre isso. Mas afinal de contas, o que é orçamento secreto? E o mais importante de tudo, qual a relação entre orçamento secreto e a tatuagem íntima da Anitta? Antes de ver o vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha o kit completo de YouTube que vocês conhecem. Vamos lá? Lembra das aulas de Geografia e História? Pois bem, lá ensinaram para você que em um Estado democrático de direito como o Brasil, o poder é dividido em três. Poder legislativo é aquele a quem cabe elaborar e ou modificar as leis, além de fiscalizar a atuação do executivo. Poder executivo compete aplicar as leis e as políticas sociais. E o poder judiciário, responsável por dirimir conflitos individuais e coletivos, bem como na separação dos poderes, avaliar se a conduta do Executivo e Legislativo ferem a própria lei, bem como se determinada lei foi elaborada dentro dos parâmetros da Constituição. Se você ler a Constituição Federal de 1988, verá que não existe nenhuma disposição falando que é obrigação do Poder Legislativo conseguir verba, construir pontes e escolas. Porém, basta uma busca no Google para ver quantas notícias são divulgadas neste sentido, enaltecendo o trabalho de deputado e senadores. E por que conseguir verbas é muito importante para os deputados? Porque, em primeiro lugar, o eleitor brasileiro não sabe o papel do legislativo e considera este fator como algo muito importante para definir o voto, ou seja, o deputado precisa manter sua base eleitoral satisfeita. O pastor José Wellington Bezerra da Costa, da Assembleia de Deus, nos esclarece como é feito o sistema de intermediação de verba. Frisando que em um trecho anterior do vídeo, ele fala que a igreja não precisa e nem usa verba pública. O que está em questão é a intermediação do pagamento de emendas parlamentares aos municípios. Neste culto, ele também proibiu o apoio de pastores a candidatos que não sejam ungidos pela denominação evangélica. Eles são políticos, precisam de voto. É claro, o pastor da igreja chega lá, faz amizade com o prefeito. Olha, pastor, a prefeitura aqui, nosso município está precisando aqui de uma verba, perfeitamente. Aí eles vão lá, pois não, o prefeito quer, tá certo. Só que é o seguinte, a verba só vai para o prefeito por intermédio do pedido do pastor da Assembleia de Deus. Então você, o pastor, é o intermediário. É ele que vem ao Paulo e o Paulo vai lá ao prefeito junto com ele. Por quê? Para que o prefeito respeite não só o pastor, mas a igreja que ali está. O eleitorado que ali está, irmãos, que não é do prefeito, mas são irmãos em Cristo, que estão nos apoiando para que os nossos candidatos continuem trabalhando. Afinal de contas, o que são emendas parlamentares? O site da Agência Senado nos esclarece. As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei Orçamentária Anual, LOA, enviada pelo Executivo ao Congresso anualmente, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou influir na alocação de recursos públicos em função de compromissos políticos que assumiram durante seu mandato, tanto junto aos estados e municípios quanto a instituições. Tais emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens, rubricas, do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Existem 4 tipos de emendas feitas ao orçamento: individual, de bancada, de comissão e da relatoria. As emendas individuais são de autoria de cada senador ou deputado. As de bancada são emendas coletivas, de autoria das bancadas estaduais ou regionais. Emendas apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado são também coletivas, bem como as propostas pelas mesas diretoras das duas casas. As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que, naquele determinado ano, foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, o chamado relatório geral. É público e notório que o Poder Executivo utiliza a execução do orçamento e a liberação do pagamento das emendas para obtenção de apoio político. E isso não é de hoje. Em um artigo científico publicado em 2002,
Carlos Pereira e Bernardo Miller afirmavam que a execução das emendas individuais é um dos mecanismos mais importantes de que o Executivo dispõe para negociar suas preferências com sua coalizão no Congresso. O controle do processo orçamentário pelo Executivo acaba por dotá-lo de uma moeda política de baixo custo e extremamente útil para ser trocada por apoio político da sua coalizão no Congresso. Eduardo Cunha, sim aquele, elaborou um plano antes de agir contra Dilma Rousseff. Em 2015, ele apresentou uma proposta que virou uma emenda constitucional, tornando impositivo o pagamento das emendas individuais, deixando o Congresso menos suscetível à influência do Executivo e permitindo o impeachment em 2016. Rodrigo Maia. Ups! Esse é Rodrigo Maia. Olha ele, hein? Ele avançou ainda mais este processo de independência do Congresso Nacional, agora em relação ao governo Bolsonaro, aprovando a emenda constitucional que tornou obrigatório o pagamento das emendas coletivas. Aí que entra o orçamento secreto. Arthur Lira subverteu o sistema, realizando um desvio de finalidade das chamadas emendas do relator, realizando o pagamento de emendas para apoiadores do governo. Mas, como pode-se afirmar que está tendo um desvio de finalidade? Segundo o próprio site do Congresso Nacional, emenda de relator é utilizada para corrigir erros e omissões de ordem técnica ou legal, recompor, total ou parcialmente dotações canceladas, limitada a recomposição ao montante originalmente proposto no projeto e atender às especificações dos pareceres preliminares. Aí está o acordão. As emendas do relator não têm execução obrigatória, depende da liberação do Executivo, ou seja, o Congresso volta a ser submisso aos interesses dele, bem como não fica registrado em nome de qual parlamentar o gasto rolou. Daí o apelido dessa modalidade, orçamento secreto, como esclarece o próprio presidente. Hoje em dia todos estão ganhando. O parlamentar, além das emendas impositivas, né, por volta de 15 milhões por ano, tem uma outra forma de conseguir recurso, a RP9, que teria que ser outro programa de televisão teu, né? Que o parlamentar está bem atendido. Você pode só em RP9, os parlamentares têm quase o triplo de recursos do Ministério da Infraestrutura do Tarcísio. Então o parlamento está muito bem atendido conosco. Até o parlamento vai querer mudar isso aí. E o que isto prejudica uma democracia? Primeiro, o cidadão está pagando as contas. Estes recursos estão sendo utilizados para atender parlamentares em seus próprios projetos políticos e não ajudando o país a superar, de maneira planejada e organizada, o grave momento em que vive. Segundo, o presidente libera recursos apenas para quem interessa, privilegiando quem vota a seu favor e prejudicando o exercício legítimo da oposição. Talvez, apenas talvez tenha ocorrido esta mudança em relação ao chamado Centrão. Primeira vez na minha vida cantar no microfone alguma coisa que não seja um hino pátrio, né? A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Se gritar. Olha só, o Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Agora que já esclarecemos o que é orçamento secreto, vamos explicar qual a relação com a tatuagem íntima da Anitta. Pois bem, em um show no Mato Grosso do Sul, o cantor Zé Neto fez duras críticas à Lei Rouanet e à cantora Anitta. Acompanhe. Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. Pois é, quem paga é o povo mesmo, só que através de recursos públicos. O que levantou a questão sobre a forma de pagamento destes shows, já que se tratavam de prefeituras pequenas e quase sem recursos para custeio da educação, saúde, etc. Descobriu-se que estes municípios estavam usando royalties, que deveriam ser empregados em infraestrutura. Por conta de toda esta polêmica, descobriu-se que os parlamentares e o governo melhoraram ainda mais o orçamento secreto, implementando a emenda PIX, que consiste na transferência de recursos para os municípios, em um prazo de 90 dias, sem que haja qualquer fiscalização por órgãos de controle. O melhoraram é ironia, ok. Portanto, além de usarem o seu dinheiro para comprar caminhões de lixo, kits de robótica, ônibus escolar,
dentre muitos itens superfaturados. Estão pagando cachê milionário para artistas. O interessante é que a Anitta nunca usou a famosa Lei Rouanet. E toda esta polêmica veio à tona, porque o cantor sertanejo quis imitar usando o nome dela. O que nos remete a uma discussão via Twitter da Anitta com o ex-ministro Ricardo Salles, na qual ela diz que seu anjo fez muito mais pela sociedade que ele. Esperamos que a questão orçamento secreto e a conexão com a Anitta tenham sido satisfatoriamente explicadas. Até a próxima!